Bom dia, um maravilhoso dia para você. Refira aqui no canal quando eu falo a dia, eu não estou falando necessariamente do período da manhã, da tarde ou da noite, mas sim dessas 24 horas que o Senhor te deu. Hoje é o nosso 11º dia lendo a palavra do Senhor. Estou muito feliz por estar aqui, estou muito feliz pela sua presença também. Brevemente vou fazer uma oração para a gente começar a leitura de hoje. Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, com essa vida que está ouvindo, Senhor, e talvez até vendo, mas principalmente ouvindo. Dentro das suas atividades, Senhor, do dia a dia, ela tirou este momento para estar aqui, ouvindo um pouco mais a Tua palavra, aprendendo um pouco mais de Ti. E que venha, Senhor, bons frutos através dessa plantação, Senhor, dessas pequenas sementes diárias que estão sendo lançadas, Senhor, em terra fértil. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para mais uma leitura. Eu pedi para você que compartilhe os nossos vídeos, que curta, comente aqui comigo o que você está achando. Se você gostar, dá um like. Se não gostar, dá um like também. Eu não vou me importar. Eu quero que você seja honesto. Hoje é Gênesis capítulo 24, versículo 52 ao capítulo 26, versículo 16. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestes e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantou-se pela manhã e disse: Deixai-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e a sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. E ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram a donzela e perguntemo-los: Rebeca consente em casar com Isaque. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? E ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, e os servos de Abraão e os seus servos. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. Capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zirã, Soquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E Joquissã gerou a Seba e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer e Enoque, e Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice,
velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava em frente ao Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laai-Roi. Os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar e Abdeel, e Mibsão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael. E estes são seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sul, que está em frente do Egito, indo para Assur. E Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Estudo de hoje, Gênesis 25, versículo 21. Da mesma forma que Isaque rogou a Deus por filhos, a Bíblia também incentiva-nos a pedir ao Senhor e até mesmo implorar por nossos mais pessoais e importantes desejos. Deus quer abençoar-nos, mas quer também que contemos com Ele em todas as nossas necessidades. Mesmo quando confiamos nele, Deus pode não responder de imediato. Isaque aprendeu esta lição,
E o Senhor faz isso por várias razões. Ele pode estar procurando mostrar-nos o que realmente precisamos, aprofundar o nosso apreço por sua provisão ou amadurecer-nos a fim de que possamos utilizar com mais sabedoria o que ele deu-nos. Deus não está muito preocupado em dar-nos exatamente o que pedimos, pois às vezes acreditamos ser uma bênção, mas não é. Assim, Deus abençoa-nos, tornando-nos pessoas que olham e amam mais assim como Ele. Isaac vai a Gerar por causa da fome. Capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Habita na terra em que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei os juramentos que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a sua semente, como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que, porventura, não lhe matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a sua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer um que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. E disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais. E disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Mateus capítulo 8, do 18 ao 34. Quão difícil é seguir Jesus! Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para atravessarem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar,
e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? A cura de 2 endemoniados. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que viviam nos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos, e os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsa, mande-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Vão. E eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. E os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Estudo de hoje de Mateus, capítulo 8, versículo 19 ao 22. Seguir Jesus significa muitas vezes um grande sacrifício sem recompensas ou seguranças terrenas. Isso não é porque Jesus quer saber quem realmente está comprometido com ele, pois em outro momento o mestre disse: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, em Mateus 11, versículo 30. Seguir Cristo é difícil porque os valores e práticas do mundo estão desviados para longe de Deus. Assim, Jesus não torna o discipulado rigoroso, mas o mundo cheio de pecado o faz. O mestre assegurou-se de que os discípulos calculassem o custo antes de segui-lo. Como filho de Deus, Jesus não hesitou em exigir completa lealdade. Ele estava endireitando as prioridades tortas de seus seguidores. O homem, em Mateus 8, versículo 21, pode não ter pedido permissão para ir ao funeral de seu pai, mas para postergar o compromisso de seguir Jesus até que seu pai morresse. Se sua preocupação era estabilidade financeira, aprovação familiar ou qualquer outra coisa, ele apenas ainda não queria comprometer-se com o sistema de valores de Jesus. Suas prioridades estavam fora de ordem. Jesus, no entanto, não aceitou suas desculpas. Você pode achar que seguir Cristo custa status social, amizades, lazer ou uma rotina fácil. Contudo, segui-lo não deve ser deixado de lado, mesmo que outras prioridades estejam competindo pelo primeiro lugar em sua lista. O desafio direto de Jesus obriga-nos a questionarmos-nos sobre nossas prioridades ao segui-lo. Orando os Salmos. Ore o Salmo 10, versículo 1 ao 15, em nome dos desamparados, e desenvolva compaixão e consciência por vítimas inocentes, buscando sentir o que elas sentem. A audácia dos perseguidores e o refúgio de Deus. Capítulo 10. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sendo apanhado nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os teus caminhos são sempre atormentadores, os teus juízos estão longe dele, e em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Uma cilada em esconderijos como um leão no seu covil.
arma ciladas para roubar o pobre, rouba-o colhendo na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão e não te esqueça dos necessitados. Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Não. Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão e não te esqueça dos necessitados. Porque blasfema, porque blasfema, porque blasfema, porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Tu o vistes porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sobre tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio malvado, busca sua impiedade até nada mais achares dela. Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. E esse foi mais um dia de leitura, 11º dia, gente. Espero você aqui amanhã para o nosso 12º dia. Que você tenha um dia extraordinário e até a próxima.